noite, pessoal. Vamos começar, então. Esse aqui é o execute, tá? Você pode ir para frente, para trás, tá? E fechar a porta, tá? Muito bem. Então, a nossa aula começa com essa apresentação, né, do engenheiro José Alfredo Mato. Ele é uma pessoa que é formação em engenheiro químico também, né? Sim, eu sou engenheiro químico. Ele vai se apresentar com mais detalhes, né? Porque tem muita experiência, não é mesmo? Então, nada com ele mesmo falar sobre a experiência e o processo dele aí, né? De desenvolvimento, de trabalho na área, né? E é um prazer estar aqui com ele, o outro que é o da empresa, que vocês trabalham juntos, né? Ele não pôde comparecer, que é o engenheiro Marcos. Então, ficou o Patuai com o engenheiro da UES, que vai fazer a apresentação e faço a palavra para ele. Mais uma vez, agradeço pela parceria, pela disponibilidade, né? E é um prazer estar aqui recebendo a sua contribuição, né? Contribuindo aí, inclusive, para as pessoas que estão ainda em formação sobre o desafio, né, de se pensar, né, sobre todo o problema aí do saneamento. Acho que deve ter uma pinta aí para a gente, né? Vamos começar para a gente colocar, né, esperando, às vezes, que pode ser que aconteça algo aí, beleza? Vamos começar. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Agradeço a professora Maria, é uma parceira muito importante para a gente, ela tem um conhecimento bastante grande nessa parte ambiental e a gente sempre aprende com ela algumas coisas bem diferentes do que a gente faz normalmente no nosso trabalho. Então agradeço vocês também, a presença aqui. E aí a gente vai falar de uma experiência bastante interessante, né, no curso de vocês, que é uma das operações unitárias mais importantes, que é a filtração. Né? A filtração, seja na indústria, seja em vários outros segmentos, vocês vão ver que no dia a dia ela é muito importante, não só na água, no tratamento de água, no tratamento de tratamento de esgoto, por exemplo, tratamento de efluentes, na parte industrial, né? A gente pode destacar aí vários segmentos, né? Eu já trabalhei na minha experiência em vários segmentos diferentes, né? Eu sou engenheiro químico, eu sou especializado em saneamento básico e comecei a minha carreira em 2000, no início dos anos 80, né? E aí trabalhei em vários segmentos diferentes, indústria de vidro, indústria de plástico, indústria de alimentos, indústria química, indústria dos gases. Então, você, em vários desses segmentos, a filtração é fundamental, né? Na produção de alguns alimentos, por exemplo, em clarificantes, por exemplo, de alguns alimentos importantes, né? Sucos, por exemplo. Então, aí é uma operação bastante interessante. Como a gente vai falar um pouquinho na apresentação, a gente pode ter alguns processos híbridos com membrana junto com a filtração, né? Que também é uma outra operação unitária que vocês aprendem, né? A gente vai falar um pouquinho de adsorção, que é um princípio bastante interessante, bastante usual também no mercado, aí, em todos esses segmentos que eu falei para vocês.
Bom, as membranas cerâmicas, o princípio das membranas cerâmicas, do que a gente vai falar para vocês, é o princípio da ultrafiltração, né? A ultrafiltração é uma barreira física, né, de um elemento que tem uma porosidade, né? Claro, claro, sem dúvida. E a gente vai ligar isso ao microfone, que acho que fica mais confortável, né? Sem problema. Só por favor, espera um pouquinho. Pode falar normalmente. Deixa eu ficar do lado de cá, Fica melhor também, né? para não enroscar no coisa, né? Já pensou? Pegar um tropicão aqui, hein? Tem uma ferramenta, né? Realmente o ar-condicionado é bem confortável, né? Então, pessoal, tá bem, né? Para escutar agora melhor, né? Bom, como eu falei para vocês, a questão da ultrafiltração, ela é um outro ponto muito importante, principalmente no segmento de meio ambiente, né? Do tratamento de água potável, do tratamento de esgoto e tratamento de efluentes também. Então a gente vai abordar um pouquinho esse tema, né? E especificamente a gente vai falar de uma novidade que são as membranas cerâmicas, né? Um pouquinho da história das membranas cerâmicas. Elas são muito antigas, né? Na verdade, os materiais cerâmicos são milenares, né? A gente tem algumas propriedades de porosidade, etc., que são bastante importantes em vários produtos que a gente pode obter com materiais cerâmicos. Na questão das membranas cerâmicas, os desenvolvimentos estão aí na parte de 1950, mais ou menos. As primeiras membranas cerâmicas foram desenvolvidas nessa época e através de óxido de alumínio, né? Depois de 1950 até 1980, a gente teve várias certificações e melhorias com outros produtos. Zircônia, por exemplo, né? Que são produtos também cerâmicos, né, que foram contribuindo pela melhoria desses produtos, né. Daí para frente, e, claro... Para vocês poderem participar e ter também, acho que um retorno interessante, se puderem fazer um resumo, né, do que está sendo apresentado, e fica também, porque assim, acho que a gente tem que valorizar a apresentação e a presença também dos que estão assistindo. Então, aí depois eu vou pedir para vocês fazerem essa colocação lá no mundo, né? E assim vocês ficam mais ligados, porque hoje em dia a gente está com tanta informação, a gente fica meio disperso. Então, se eu tiver que fazer alguma observação, né, que está chegando, vai anotando, e aí faz um resumo do que está sendo informado, que eu acho que agrega você acaba tendo essa fonte sua também dos registros, e assim a gente contribui, né? E aí a gente pode entregar essa informação. Obrigada. Então, como a gente está falando de ultrafiltração, a gente está falando de produtos diferentes, né? Produtos poliméricos, são as membranas poliméricas de plásticos, e as membranas cerâmicas, né, de produtos cerâmicos. O que aconteceu nesse período de 1980 para cá? Né? A demanda começou a aumentar bastante das membranas cerâmicas, e as membranas estavam mais dirigidas, na verdade, em aplicações industriais, pelas propriedades que elas têm, né, em comparação das membranas poliméricas. Com o evento das nanopartículas, por exemplo, aí sim as membranas cerâmicas começaram a ter um outro rumo no mercado, né? Então, hoje, as membranas cerâmicas, que têm algumas propriedades muito melhores do que as membranas poliméricas, eu vou mostrar para vocês,
Aí sim, eles começaram a entrar no mercado e hoje a gente tem aí um crescimento bastante grande desse produto no mercado com a questão da ultrafiltração. Então é isso que a gente vai mostrar mais ou menos um resumo para vocês, né? Vamos falar um pouquinho das aplicações que a gente tem, principalmente em água e esgoto, mais em água, na verdade. E vamos mostrar alguns cases aí desse produto, como ele está sendo colocado no mercado. Então, a nossa empresa chama-se HydroSolution e a gente integra soluções. O que é integrar soluções? É gerar sistemas, né? Então, a gente pega uma aplicação, gera um sistema, e esse sistema a gente coloca no mercado. São as estações de tratamento de água ou as estações de tratamento de esgoto. Então, isso é um sistema. Esse sistema, ele tem uma inteligência, não só na parte do conceito de processo, mas também na parte hidráulica, na parte elétrica, na parte de automação. Ou seja, é um desafio bastante grande para a gente, principalmente aqui no Brasil, porque normalmente esses produtos vêm de fora já para a gente com um valor agregado muito maior. O que a gente faz hoje é buscar esses produtos lá fora, né, que são as membranas, e fazer a engenharia de todos esses sistemas aqui no Brasil. Tá? Bom, na verdade, como eu falei para vocês, as membranas cerâmicas, elas são bastante ecléticas, né? Elas podem ser utilizadas na parte de tratamento de esgoto, né? E aí eu estou falando de alguns sistemas em particular, basicamente os sistemas de bioreatores de membrana, que são sistemas de MBR, né? São sistemas que trabalham com biomassa suspensa dentro do tanque, né? E tendo uma concentração de biomassa muito grande, comparado com os processos convencionais que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente usa os sistemas de MBR, a água de saída é uma água bastante pura e pode ser usada para reutilização em vários segmentos, como a parte industrial ou mesmo na parte municipal, né? Na questão do agro também é um outro ponto importante, a gente utilizar essa parte de reuso com uma água qualificada. Aí tem alguns outros sistemas biológicos que não são de biomassa suspensa, são sistemas de biomassa fixada em peças plásticas, né? E esses sistemas, eles também podem ter uma similaridade, ele pode ser junto com as membranas cerâmicas, tem um resultado bastante grande no tratamento de esgoto, no tratamento de água também. Tá? Então, é uma outra aplicação que a gente tem. E os processos biológicos híbridos, né? Que ajudam os dois, na verdade, né? A biomassa fixa e a biomassa suspensa. Então, ele é bastante eclético em todos esses segmentos que a gente trata, não só na parte de água, que a gente vai falar para vocês, mas também no tratamento de esgoto. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer um desses processos, a gente pode falar um pouquinho melhor de como eles funcionam, tá bom?
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o tratamento de água potável e o porquê das membranas cerâmicas, com esse princípio da ultrafiltração, pode ajudar muito a gente, né, a tratar mais água e com mais qualidade. Bom, nós representamos nessa questão das membranas de um grupo dinamarquês que chama-se Sembren, né, que tem duas fábricas, uma na Dinamarca e outra nos Estados Unidos, no Texas. Esse grupo é um grupo bastante forte, né, e tem várias referências no mundo inteiro, né? Já estamos coloquei aí 500 instalações comerciais grandes que a gente já tem no mundo inteiro com as membranas cerâmicas nesses tratamentos que eu falei para vocês, né? É um grupo que tem o suporte de um grupo alemão, que é um grupo bastante grande, que é um grupo também que fabrica automóveis, etc. É um grupo muito grande, ou seja, eles têm bastante força aí no mercado para gerar essas placas das membranas cerâmicas. Como que essas membranas são fabricadas? Na verdade, o produto em si, ele vem através de um pó que chama-se carbeto de silício, SiC, né? Esse pó, né, depois ele é extrudado a uma temperatura bastante alta e gera-se algumas placas, né, que o formato das placas dá para ver aí no final desse slide. Tá? Eu vou passar para vocês. O produto é isso aqui, ó. Tá? Esse material foi sinterizado, como eu falei para vocês, né? E formou-se uma placa. Então, várias placas dessa, né, são succionadas por aqui, através de vácuo, né? E elas ficam dentro de um tanque que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou fazer para a professora passar para vocês. Está um pouquinho úmido, que de vez em quando a gente faz alguns testes em clientes. Nesse slide a gente está mostrando aonde a gente está colocado na escala de porosidade de membranas, né? As membranas, elas podem ser membranas de microfiltração, de ultrafiltração, nanofiltração ou osmose reversa. Cada uma delas, a porosidade vai diminuindo cada vez mais, né? Então a gente está falando aí de membranas de ultrafiltração que trabalham aí mais ou menos numa faixa de 0,1 a 0,01 microns, né? A porosidade dessas placas está dentro desse range aí que eu mostrei para vocês, né? Essas placas, elas podem estar dentro desse range aí em função dos processos que a gente utiliza isso dentro dos tanques, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, são processos de sorção. Então, vamos ver algumas propriedades importantes dessas membranas. Então, primeira coisa, mais importante, é que ela adora água, né? Então, a permeabilidade da água nessa superfície da membrana é muito fácil e muito rápido de acontecer. Então, esse é um ponto muito importante, porque
Em função disso, a gente pode trabalhar com vazões de ultrafiltração muito grandes por causa desse produto, né? Se a gente for comparar mais ou menos esse tipo de membrana com as membranas poliméricas de plástico, a gente está falando de vazões aí na parte mais ou menos 3 a 4 vezes maior em função da mesma área entre as membranas, né? Então, os produtos fazem a diferença bastante grande nessa questão da filtração, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Ela é bastante dura, né? Ela é dura como o diamante, digamos assim. A escala dela é abaixo do diamante. O diamante é o mais duro de todos os produtos e ela é a segunda. O produto dela é o segundo na escala aí dessa dureza. Bom, ela é quimicamente inerte, isso é um ponto bastante importante, né? A gente pode trabalhar com pHs aí entre 2 a 14, né? Então, por exemplo, recuperação de soda cáustica, por exemplo, nas indústrias têxtil, né? Pode ser feita por esse tipo de processo. Por quê? Por causa dessa questão dela ser bastante inerte, né? Ela repele contaminantes pegajosos. Esse é um outro ponto importante quando você faz um projeto de uma membrana, né? Se ela for muito pegajosa, digamos assim, ela vai grudar muito na parte da membrana e o fluxo vai diminuir rapidamente, né? Então, ela não tem essa questão de ser... Ela repele, na verdade, esses contaminantes pegajosos, digamos assim, né? Eu vou falar depois um pouco o porquê desse princípio, né? E o último ponto importante é a extensa vida útil que ela tem. A gente está falando aí de 20 anos ou mais. As membranas poliméricas, a gente está falando mais ou menos no mercado entre 5, 6, 7 anos. E aí a gente está falando já de mais de 20 anos. Isso é muito importante porque o custo das membranas num processo de tratamento de ultrafiltração é o mais importante de todos. Na verdade, as membranas cerâmicas, elas são uma revolução na ultrafiltração, né? Se a gente comparar com os processos convencionais que a gente tinha antigamente, né? Falando da filtração de membrana, por exemplo, né? Elas dão um show comparativamente com as membranas, com a filtração de areia, né? Então, o que acontece? A areia, ela filtra até 10 micras, né? A gente está falando aí em filtração 0,1 a 0,01. Então, a gente tira microorganismos que a gente não tira nos sistemas quando a gente faz processos com areia, né, em processos de tratamento de água, né? Então a gente está tirando aí basicamente vírus e bactérias das águas. Isso é fundamental para garantir uma água com qualidade. E depois o comparativo com as membranas poliméricas que eu falei para vocês. As membranas poliméricas, como os produtos são os produtos de plástico, eles são muito agressivos em função das limpezas que a gente faz dessas membranas. Normalmente a gente faz essas membranas no processo de ultrafiltração,
né, com produtos químicos, geralmente com cloro, hipoclorito. O hipoclorito acaba degradando as membranas poliméricas. Então, a cada ano, você perde 10% da filtrabilidade das membranas poliméricas em comparação com as membranas cerâmicas. Então, é uma outra propriedade muito importante dessa questão da vida útil dela. A membrana polimérica ela é mais suscetível ao furo, então, As membranas poliméricas, sim. Sim, porque tem... então, eu vou falar um pouquinho já desse princípio. Então, na verdade, o fouling, ele acontece de duas formas, né? Na verdade, o entupimento de uma membrana, né? Por que acontece o entupimento? Se a gente tem um material que tem uma porosidade, essa porosidade, a hora que vai passando alguns micro-organismos por ela, né, você vai tendo um acréscimo de micro-organismos nesses pontos, né, e esses micro-organismos vão crescendo dentro da membrana, digamos assim, e tendo esse fouling, esse entupimento dentro das membranas. Mas o que é mais importante é o tipo de material, né? Lembra que eu falei para vocês que esse tipo de membrana ele repele alguns elementos, por exemplo? É isso que faz essa membrana ter menos entupimento do que as membranas poliméricas, digamos assim, né? Eu acho que tem um pouquinho mais para frente um slide que eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, aqui a gente está falando algumas propriedades e comparando os sistemas de filtro de areia, de ultrafiltração de membranas poliméricas e das membranas cerâmicas. Então, a gente está falando aí de área ocupada. Então, contra as membranas cerâmicas, é um quarto da área que a gente usa, né, nas instalações, porque ela tem uma vazão muito maior do que as membranas de areia, dos filtros de areia, né? Então, contra os filtros de areia, a instalação que a gente usa nos processos é muito menor do que os sistemas de filtro. 4 vezes menos, só para vocês terem uma ideia. Sólidos suspensos totais, como eu falei para vocês, são processos diferentes, né? E a gente tem aí uma diferença bastante grande entre os dois. Remoção de bactérias, que eu acabei de falar para vocês, esse é fundamental, né? Imagina que a gente está tratando uma água com um filtro de areia, que pode ter um monte de problema com o micro-organismo, né? Porque a porosidade dele é muito maior do que as membranas de ultrafiltração. Então, esses princípios de ultrafiltração são garantidores, né, de remoção de micro-organismos na água. Bom, outro ponto importante é a demanda de energia. Esse é um outro ponto bastante importante. E aí a gente dá um show, não só na questão das membranas poliméricas, que dos filtros de areia. Como eu falei para vocês, aí é uma questão da pressão, né? Essas membranas que eu vou mostrar para vocês, elas ficam dentro de tanque, né? Dentro desses tanques, a gente usa vácuo, né? Contra as membranas que ficam fora do tanque, em tubos, na parte externa do tanque, em tubulações. E você precisa empurrar essa água para dentro dessa tubulação. E essa pressão é muito maior, né?
cerca de 3 vezes a 4 vezes maior do que a gente usa nas membranas cerâmicas. Então aí a gente tem um acréscimo de energia nesses processos de filtro de areia e também nos sistemas de ultrafiltração de membranas poliméricas. Então, o produto que eu falei para vocês é exatamente esse aqui. Então, vocês têm uma placa que eu mandei, vocês deram uma olhadinha nessa placa, como é que ela funciona. Isso é só uma placa pequena, na verdade essas placas são maiores, e elas são colocadas dentro de armários, digamos assim. Dentro desses armários são gavetas. Dentro dessas gavetas é que ficam essas placas de membranas cerâmicas, né? Elas ficam dentro dessas gavetas que estão dentro desses compartimentos, desses sistemas aí de gavetas. A gente chama isso de torre, né? Então essa torre ela pode ser menor ou maior em função da vazão e da quantidade de placas de membranas que a gente coloca dentro, né? Esses tubinhos que vocês estão vendo aí junto da membrana, é por aí que a gente faz um sistema de vácuo, né? Então todas as membranas saem com essas tubulações e vai na parte externa desses módulos